é possível furar bolhas de que forma? Porque muitas pessoas estão entrando em bolhas de informação e começam a acreditar, a tomar por verdade o que o algoritmo está colocando, porque elas só seguem aquilo, só recebem aquilo e ficam com a visão achando que aquilo ali representa 100%. A imprensa consegue ainda hoje furar essas bolhas de que forma? Eu posso começar. Eu estava olhando para dados de algumas pesquisas nos Estados Unidos. Então, assim, os americanos estão lendo cada vez mais veículos diferentes. Então, assim, e são veículos que têm cobertura dos assuntos completamente diferentes. Então, você aos poucos vai encerrando qualquer possibilidade de diálogo e de interação, assim, de compreensão da perspectiva do outro, porque as pessoas... E tem uma outra dimensão que não é só que as pessoas escolhem qual veículo elas vão ler, elas, em alguns casos, elas escolhem quais fatos elas vão acreditar ou não. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa entender. Então, eu acho que, assim, essa divisão de fontes de informação é uma divisão muito difícil de você transpor. Então, assim, quem é que vai ocupar esse lugar? Onde vai se dar esse ponto de encontro? No entanto, estava lendo uma outra pesquisa também, saiu, acho que foi o ano passado, uma pesquisa que não sei quantos por cento dos americanos fizeram uma pergunta, se seu filho ou sua filha casasse com um republicano ou democrata, ou do partido oposto, você estaria estaria muito insatisfeito, mais de 80%, assim, tá profundamente insatisfeito e tal. E aí uma economista foi refazer essa pergunta, falou, e se ela casasse, mas não falasse de política no jantar? Aí tudo bem. Então, eu acho, tanto que esse episódio desse podcast chama Not at the Dinner Table. Então, assim, contanto que não discuta no jantar, para mim tanto faz a escolha política. Eu acho também que a gente, quando pensa essa ideia de bolha e o mesmo conceito de polarização, eu acho que a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo para entender realmente quais são os gatilhos, como é que a gente consegue não só falar, mas também escutar, né? Acho que tem escutar um pouco da onde vem a desconfiança das pessoas, quais são os temas sensíveis, como produzir e se comunicar mais de outra maneira com essas pessoas. Talvez a gente consiga transpor um pouco essa separação. Porque se a gente assumir, não, simplesmente está polarizado, o país está dividido, ponto. Acho que isso é a superfície. Se a gente for... as pessoas estão cansadas de política, por exemplo. É um pouco o saldo que a gente tira dessa conversa, de falar de política no jantar. Então, em que outras oportunidades a gente tem para trazer esse tema que não gera esse desgaste? Então, isso só como um exemplo. Eu acho que a gente sim tem que se preocupar com as bolhas, mas eu acho que a gente tem que sofisticar nosso entendimento sobre aquilo que a gente hoje chama de polarização. Me ocorre que o que nós chamamos de imprensa, de maneira muito restrita, muitas vezes é uma bolha. E a gente precisa se ver na bolha para entender esse fenômeno. É muito comum a gente dizer as pessoas estão em bolhas, como se nós estivéssemos sobrevoando de helicóptero as bolhas e olhando, mas nós somos uma bolha. E esse é um efeito, todo mundo sabe? Ou todo mundo está numa. Às vezes em algumas, porque hoje... Às vezes em várias também, né? É possível você ter múltiplas personalidades de forma mais ou menos sociável. Mas, assim, nós temos que entender como um efeito na cultura as muralhas em rede e não as pessoas em rede. O que entrou em rede são sistemas de confinamento e de repartição, o que beneficia o que se chama de polarização. E, de maneira geral, todos estamos dentro de uma nova caverna de Platão. Só que agora a caverna de Platão tem as suas paredes revestidas de telas eletrônicas. E cada pessoa se sente o suprassumo do equilíbrio, da sensatez, sem ver o que se passa, inclusive consigo mesma. Esse é um dos efeitos complicados na organização da cultura. Então a gente fala, eu vou furar essa bolha, por quê? Mas nós furamos as nossas, nós aceitamos a nossa contestação, a nossa crítica, nós criticamos
o nosso modo de ver, nós nos abrimos a repensar, nós corremos o risco de entrar num debate de um jeito e sair de outro. Nós queremos convencer as pessoas ou queremos escutar? Essa é uma atitude, para o jornalista, fundamental. Fundamental. E eu não vejo isso sendo muito observado. Aí só a observação, acho que para a gente já encerrando, que no caso do algoritmo, isso vira de uma forma massificada, quer dizer, vai para além dessas bolhas do convívio, para algo que vai sendo posto, né? Cada vez mais posto para que a pessoa só leia aquilo, só veja aquilo, e não tenha nem sequer, não é nem assim, estou disposto a ouvir ou ler, ela nem sequer tem mais acesso. Em muitos dos casos. Porque o algoritmo já direciona. Aí o efeito que se fala muito, o efeito narcísico da organização da cultura, é muito como se cada um procurasse aquilo que acaricia o seu próprio universo egóico, né? Aquilo que reafirma e que enaltece a vaidade desse sujeito, aquilo que confirma o que ele pensa que pensa, normalmente ele não pensa. É um momento muito difícil, muito propício a conflagrações. É um momento em que a paz está sob ameaça, claramente, claramente.